Pega o moleque. Mateus capítulo 1, verso 1. Genealogia de Jesus. O livro da árvore genealógica de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão que gerou a Isaac. Isaac que gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera, gêmeos. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E esse Boaz gerou de Rute a Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E do rei Davi a Salomão, de quem fora mulher. A mulher de Urias, chamada também de Betseba. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos pedir que Ele fale conosco. Então, aquieta o teu coração, querido. Eu queria que você tivesse uma expectativa nessa noite de que Deus vai falar algo sensacional ao teu coração. E essa expectativa vai gerar no coração de Deus a motivação para que Ele derrame da sua graça nesse lugar. Eu quero que você atraia a graça de Deus através do seu coração. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por todos os benefícios, as promessas cumpridas, os planos, os sonhos, pelos livramentos, Pai. Te agradecemos por cada incidente e acidente que muitas vezes ocorre conosco, nós não sabemos, mas está nos livrando da peste, está nos livrando do laço, está nos livrando da morte. Porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós te amamos, Jesus. Então cremos que tudo que acontece conosco, tudo, mesmo aquilo que nós não gostamos, está cooperando, está corroborando uma história melhor para nós. Há um princípio, há um propósito estabelecido nos céus, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, de que seremos uma bênção para essa geração, de que a nossa casa será casa de oração, de que seremos sacerdotes do Senhor, atalaias da Tua palavra, e por fim, salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, viveremos as bodas com o Senhor, e eternamente com Jesus na glória. Essas promessas vão se cumprir, eu creio. E muitas vezes o que acontece conosco é, para que isso venha a ser executado nas nossas vidas, tudo converge para a nossa salvação. Então, Pai, nos ajude a aceitar até mesmo aquilo que nós não gostamos. Nos ajude a dar glória em todas as coisas, porque essa é a vontade do Pai. Em tudo dai graças. Como é difícil, Pai, dar graças por questões que aparentemente parecem desgraças. Mas eu creio no nome de Jesus que há um propósito estabelecido nos céus, que vai prevalecer nas nossas vidas. Não é o inimigo, meu Pai. Não. Ele não tem poder sobre nós, ele não pode tocar em nós. É algo que está na soberania do Senhor. Então, Pai, aquieta o nosso coração e nos faz entender os seus propósitos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho notado, irmãos, que Satanás, ele tem tentado insuflar na mente, no coração dos crentes, aquela ideia de que você precisa ser merecedor da sua salvação, você precisa fazer por onde que o seu nome esteja escrito no livro da vida, e tem feito muitas pessoas se esforçarem, se desgastarem, muitas vezes na direção errada, e outros, pior ainda, não têm aceitado a graça do Senhor, não têm aceitado o perdão de Deus, ficam se culpando por coisas que aconteceram no passado, ficam se martirizando por erros que a família cometeu,
ficam se culpando de algo que não dá mais para voltar atrás. Cada um de nós que está aqui, está ouvindo essa mensagem, de alguma forma cometeu um erro grave contra o Senhor. Cometeu delitos, vacilou, fraquejou, perdeu sua fé em alguns momentos, se contradisse, prometeu e não cumpriu. Quantos aqui poderiam endossar essa verdade? Porque a Bíblia diz que nós somos imperfeitos e o melhor que nós fazemos não presta. Porque sem Jesus nada podemos fazer, carecemos da glória, da graça, do favor, do perdão de Deus. E esse perdão, querido, não é simplesmente por uma questão de bondade. Esse perdão está disponível porque Jesus morreu na cruz do Calvário e o seu sangue vertido garante a mim e a você que aceitamos esse sacrifício, a salvação em Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém. E aí a gente começa a colocar em xeque a nossa vida ministerial. A gente começa a colocar em xeque a nossa família. Ah, essa desgraça está acontecendo, que eu vacilei aqui, vacilei ali, vacilei aqui. E a gente começa a procurar razões para justificar os problemas que nós estamos vivendo. Mas se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse bem não é o bem que eu quero, que eu desejo enquanto homem carnal, mas é o bem que está na esfera da espiritualidade de Deus. É o bem que excede entendimento, é um bem que leva uma nação à salvação, é um bem que cura, que restaura, que transforma, é um bem que vem da parte de Deus. Mas a gente fica ali achando que é o meu bem. E o meu bem seria o quê? Ah, ter um emprego bom, ter os filhinhos tudo saudável, andar com saúde, ter um carrinho, não ser assaltado, não ser morto, não ser ferido, não ficar doente. Esse é o nosso bem. Mas nem sempre acontece isso. E nesse livro de Mateus, o publicano, um homem judeu conhecedor das leis, conhecedor dos rituais judeus, ele descreve a genealogia de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi, de Abraão. Isso é uma metáfora para dizer que ele é da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, da linhagem de Jacó. Mas não bastando isso, ele começa a colocar por ordem. E nesse caso aqui, na primeira etapa dessa árvore genealógica, são 14 gerações. E ele vai dizendo quem gerou quem. É uma coisa meio chata às vezes para a gente ler, né? Fulano gerou Beltrano, gerou Beltrano. Mas aqui existem coisas tremendas. Primeira delas, conta a história, ou registra o nome de pessoas que não eram santos, que não eram anjos, que não eram perfeitos, muito pelo contrário, eram pessoas problemáticas. Você quer ver um cara mais problemático que Abraão, querido? Um camarada que aceitou o desafio de se deitar com a sua empregada para ter filho, porque não aguentava mais esperar o tempo de Deus, apesar de Deus ter falado com ele tete a tete. Você vê o próprio Davi cometeu adultério com Betseba, mandou matar o marido dela. Jacó, que na etimologia da sua palavra é um enganador, é um mentiroso, que roubou o direito de primogenitura do seu irmão, enquanto jovem ainda. Então esses homens que estão aqui, nessa linhagem de Jesus, propositalmente estão registrados para que eu entenda que quando Jesus escolhe, não escolhe pelo mérito. Quando Jesus escolhe, não escolhe pela bondade, pela personalidade. Quando Jesus escolhe, não escolhe porque você é uma boa pessoa que tirou notas boas na escola, que sempre respeitou o seu pai, que nunca cometeu um delito. Não! Quando Deus escolhe, existe um propósito oculto que eu não entendo, mas está nos planos de Deus. E uma coisa é certa, esses homens estão aqui alistados na árvore genealógica de Jesus. Era como se eles estivessem dizendo para mim e para você: eu, com os meus problemas, participei da história do Cristo. Eu, com os meus delitos e os meus erros, participei da parte genética de Jesus, porque a minha geração gerou Jesus. E a gente poderia ficar falando aqui a noite toda desses homens. Mas por uma questão assim de detalhes, você percebe que na lista de homens, que era o natural alistarem homens, aparecem nessa lista 4 mulheres. E elas não estão aqui com o nome registrado por acaso. Existe um porquê. Enquanto estávamos lendo esses primeiros 6 versos do livro de Mateus, você se apercebeu que nós citamos o nome de 4 mulheres. Tamar, Raabe,
Ruth e eu quero te lembrar um pouquinho de quem foram essas mulheres, para você entender, querido, que a salvação não é por mérito, é por graça. Você precisa sair desse templo hoje, sabendo que se você está aqui hoje, não é porque você é bonzinho, ou porque você é melhor do que aquele que não está. Se você está aqui hoje, é porque a graça do Senhor te alcançou. Nós estamos aqui numa igreja, não num clube, apesar de terem características de um clube. Nós estamos aqui numa igreja, um organismo que, apesar também de ter CNPJ, é um organismo espiritual, porque trata do corpo do cabeça, que é Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Espiritualmente, nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, querido, você e eu já temos um passaporte carimbado para Jerusalém celestial e ninguém pode tirar isso de nós. E você não foi diante de um embaixador, ficou na fila esperando para ter uma oitiva, uma entrevista com ele, não. Você simplesmente foi diante de Cristo e ele carimbou o seu passaporte para Jerusalém. Você me entende até aqui? Diga amém. Então para de achar que você não é merecedor da graça de Cristo. Pare de buscar, dentro do seu contexto familiar, da sua história de vida, os seus erros, que podem colocar em xeque a sua salvação. A sua salvação não depende do que você fez ou faz. A sua salvação só depende da sua fé no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê, meu irmão, eu te encontro no céu um dia. Está entendendo isso? Diga amém. Porque senão a gente começa a criar dificuldades para vender as facilidades. A gente começa a criar alguns tipos de impedimentos para depois vendermos as soluções desses impedimentos. A gente começa a achar que é por mérito. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus. Eu tenho a minha vida de servidão a Deus. Não é por aquilo que Ele vai fazer por mim, não. É pelo que Ele já fez. E Ele não me cobra nada. E Ele não fica no meu pé dizendo, ó, eu te salvei, eu restaurei seu casamento, eu ajudei você a criar teus filhos, eu salvei seus filhos. Não! Ele simplesmente fez e a sua graça me alcançou. E eu sirvo a Jesus hoje porque eu amo Jesus. Porque eu não vivo sem Jesus. Porque eu preciso de Cristo todos os dias. Eu fiquei viciadão em Jesus Cristo. Eu falei, eu quero viver com esse homem a eternidade, eu quero cheirar o cabelo dele, eu quero sentir o seu perfume, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver a sua face, eu quero deitar no seu colo, eu quero sentir a sua presença, eu quero passar a eternidade dizendo Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso então independe do que Ele vai fazer ou não na minha vida. Isso independe das circunstâncias que estou vivendo ou não. Independe dos favores que eu posso receber ou não. O meu nome está na lista de Cristo. A minha pergunta nessa noite é, o seu nome está na lista? Pergunta para 2 ou 3 aí, seu nome está na lista? A primeira mulher que eu anotei aí, olha, ela se chama Tamar. E eu queria que você encontrasse rapidamente Gênesis capítulo 38, verso 13. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 38, verso 13. Esse você encontra fácil. O nome de Tamar está na lista da genealogia de Jesus. Agora vamos ver um pouquinho da história de Tamar. Quem foi esta mulher para ser merecedora de estar na lista de Jesus? Capítulo 38, verso 13, diz assim a palavra do Senhor na minha versão. E disseram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com véu, se disfarçou. E se assentou à entrada da cidade de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem
e a ela não lhe fora dado por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz ou prostituta, pois ela estava coberta o seu rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora disfarçada. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou-lhe ela: dar-me-ás penhor até que mandes o cabrito? Respondeu ele: que penhor você quer? Ela disse: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu. Olhe para mim, por favor. Preste atenção nessa história. Judá, um dos 12 filhos da história de Jacó. Ele tem 3 filhos. E o primeiro deles se casa com uma edomita, uma mulher de nome Tamar. Infelizmente, antes dessa mulher ter filhos, esse rapaz morre pela lei do levirato. O irmão mais novo, ou próximo da cadeia, da lista, deveria assumir esta mulher e se casar com ela para que ela tivesse filhos. A intenção era sempre manter a descendência. Então Judá pega o seu segundo filho e entrega para essa mulher, Tamar. Ela se casa com ele. Esse menino chamava Onã. Mas Onã, de alguma forma, eu não sei porquê, a Bíblia diz que ele não queria dar filhos para Tamar. E ele então, todas as vezes que eles tinham relação, ele joga as coisas fora. E Deus não se agrada dessa história, e ele acaba morrendo também. Então essa mulher agora é viúva do segundo filho de Judá. E pela lei, então, deveria vir o terceiro filho. Mas o pai fica achando que essa mulher é viúva negra, que ela matava os filhos dele tudo. Ele fica preocupado e ele pega o mais jovem, chamado Selá, e manda para a terra de um tio. Ou seja, ele não quer cumprir os votos que deveria cumprir, de dar o seu outro filho para essa mulher se casar e ter filhos. E essa mulher então fica amargurada, fica angustiada, fica triste, e ela bola um plano. Ela tira, de segunda palavra, ela tira a sua roupa de viúva, que ela estava do segundo filho de Judá, vai para o caminho onde o seu sogro estava indo tosquear ovelhas, coloca uma roupinha de piriguete e fica ali esperando. E o cara vem passando pela estrada, né? Muitos dias de viagem, sabe como é, né? Ele olha a menininha e fala: opa, é nóis. Quanto é que isso custa? Ela falou: o que você tem para me dar? Ele falou: te dou um cabrito. Ela falou: está vendido. O cabrito era caro, irmão. Era uma prostituta cara. Mas ele não estava com o cabrito na mão. Então ela fala assim: mas como é que você me garante que você vai me dar esse cabrito depois que você passar o cerol em mim? Aí ele fala assim: mas o que tu quer para mim poder fazer um negócio contigo aí? Aí ela fala assim: me dá o teu selo, me dá seu cordão, me dá teu cajado. E aí depois, quando você me der o cabritinho, eu te devolvo tudo. E ele estava na fissura, né, irmão? Aceitou, cortou e aparou. E foi embora. Presta atenção. Mas era tudo uma estratégia dessa mulher. Essa mulher se tornou uma mulher estrategista para o mal. Ela queria alcançar o seu objetivo, custasse o que custasse. E a bem da verdade é que tempos mais tarde essa mulher aparece, né, lá na sua tribo, e os filhos e as pessoas que moravam lá com Judá falavam: vamos matar essa mulher. Por quê? Porque ela se deitou com outro homem e engravidou, que ela já chegou buchuda. Ela está grávida, pelo amor de Deus, ela traiu a sua família e tal. Aí Judá: vamos matá-la mesmo, vamos preparar as pedras. Ela fala: para aí, antes de vocês me matarem, eu posso dizer quem é o pai? Aí quero crer, né, vou conjecturar que Judá: não interessa quem é o pai, eu sei que você teve um filho com um homem de outra tribo, com um homem de outra família, você jogou o nome da família no lixo. Mas ele estava também escondendo o filho dele lá na casa do tio, para não se casar com ela. E ela diz: olha, quem pegou e passou o cerol em mim está aqui. O cajado, o cordãozinho dele e o selo. E aí Judá regala o zoião e fala: ih, fui eu. Olha que coisa. Então você percebe, querido, que essa mulher Tamar não era flor que se cheira, não. Era uma mulher diabólica. Era uma mulher que ela queria e ela conseguia. Matou 2 e agora pegou o sogro. Olha que perigo essa mulher.
Você vê, irmão, aí você às vezes fica se imaginando, pensando assim, pastor, você não conhece a minha história. Se eu te contar a minha história, pastor, você vai saber por que Jesus não me quer no time dele. Por que o meu nome não está listado lá na lista de Jesus? Meu irmão, não tem nada mais horrível do que a história dessa mulher. E eu quero te dizer que o nome dela está na lista da genealogia de Jesus. No dia nós vamos encontrá-la lá no céu. E você vai falar, quem é você? Ela falou, sou Tamar. Sério? Pô, você não era brinquedo não, hein, Tamar? Você, Tamar, era um perigo para a sociedade, cara. Tu enganou até seu sogro. Ela falou, mas veja se Jesus não tem meu sangue. Eu estou na lista. Você está? Pergunta para 2 ou 3 aí, você está na lista? Repare então, querido, que a lista de Jesus não se faz por merecimento. De alguma forma, essa mulher, em algum tempo, se arrependeu dos seus erros, ok? Se arrependeu dos seus erros, foi perdoada por Deus, e Deus permitiu que o nome dela, ele poderia ter escolhido uma Maria da vida, que era imaculada, boazinha, uma moça prendada, mas não, ele escolheu Tamar. Querido, escuta, Deus escolheu você, Ele não desiste de você, Ele quer você, é o teu nome que Ele quer escrever, não importa o que você tenha feito ou deixou de fazer, Ele quer registrar o seu nome na lista dEle. Amém? Pergunta mais uma vez aí para quem está do teu lado, seu nome está na lista? Fala para ele agora, se não tiver, vai estar hoje, em nome de Jesus Cristo. Fala como profeta, meu irmão, nessa casa. Tu falas como profeta essa noite. Amém? Vamos ver a segunda agora, a outra mamãe aqui. Perigo para a sociedade também. Vai no livro de Ruth, não, de Josué, capítulo 6. Usa o índice, irmão, você vai encontrar rapidinho. Josué, capítulo de número 6. Verso 25. Mais uma das mulheres que está na lista da genealogia de Jesus Cristo. O homem puro, santo, reto, que nunca pecou, nasceu da presença santa do Espírito Santo, mas o seu passado muitas vezes o condena. Se fôssemos olhar pelos olhos da razão, eu diria que esse homem não tinha status para ser o Messias, o Cristo, porque o seu passado só tinha problemático. Na minha versão de 6:25 de Josué está escrito assim, mas Josué conservou com a vida da prostituta Raabe, e a casa de seu pai tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra de Jericó. Olha para mim, por favor. Você já imaginou? Você já deve ter feito, principalmente os mais jovens, fazem muito, minhas filhas já fizeram, aquela árvore genealógica lá na escolinha, né? Aí faz um desenho de uma árvore, vai colocando lá as frutinhas em ordem. Você imaginou, a vovó prostituta, aqui está minha bisavó piriguete. Você já imaginou, querido, como isso ia depor contra a sua dignidade? Mas a Bíblia que está falando que Raabe era prostituta. Eu não estou desconfiado não, irmão, ela tinha carteira assinada na zona. Tinha carteira assinada. A casa dela tinha luzinha vermelha, irmão. Ela era um perigo para a sociedade de Jericó. As mulheres detestavam Raabe. Entendeu? Porque a mulher estava lá no tanque, esfregando lá, passando com as unhas todas arrebentadas, e ela não. Ela toda produzida com cinta liga, esperando os homens. Era um problema essa mulher. Olha que coisa interessante. Você acha que essa mulher tinha algum fio de dignidade? Já devia ter perdido toda a sua honra, toda a sua dignidade. Difícil uma pessoa viver assim. Antigamente se usava o termo mulheres de vida fácil. Irmão, se tem uma coisa que não é fácil,
É esse tipo de vida. Imagina você se encontrar com uma pessoa que você nunca viu e ali para um leito, se despir, ter relações, é uma coisa terrível. Então eu quero crer que o coração dessa mulher é um coração muito ferido, muito magoado. A sua relação com seus pais não deveria ser boa. E você vai perceber no decorrer da história, se você ler em casa, que quando ela recebeu de Deus a direção para poder recolher os seus familiares na sua casa, eles ficaram relutando. Era como se eles dissessem: você vai ser a pessoa usada por Deus para nos salvar, você é uma prostituta, você não tem nome. Mas foi justamente essa mulher que Deus usou. A Bíblia diz que Josué, depois da morte de Moisés, faz a mesma coisa que seu antecessor. Ele pega os espias e manda para Jericó, só que agora com uma visão um pouco mais realista, estrategista. Ele queria saber, foi o primeiro caso de espionagem da Bíblia, coisa fantástica. Mandou espiões lá para a terra de Jericó, e esses homens entraram na cidade disfarçados. E a Bíblia diz então que esses homens foram descobertos. Alguém disse: tem um pessoal aqui de Judá, daquela tribo lá, que está aqui olhando como é que é nossa forma de dirigir, nosso administrativo aqui, o nosso governo, para poder levar as informações para Josué, para atacar a gente. Então os chefes lá, os comandantes, dizem que vão buscar esses caras dentro da cidade. Lembre-se que Jericó era uma cidade fortificada, amém? Vamos encontrar esses caras, eles não têm como fugir, fecha os portões. Olha que coisa louca, irmão. E esses espias, então, de um lado para o outro, encontram a prostituta. E a prostituta olha para eles, eles olham para a prostituta. Eu fico imaginando o que passou na cabeça desses espias. Longe da família há tanto tempo, olhando aquela mulher bonita, mas nós estamos correndo risco de vida. E eles pedem a essa mulher: você pode nos ajudar? Ela fala: eu vou ajudar vocês. E ela esconde esses espias, sei lá, no sótão. E o pessoal chega na casa dela: abre. Me falaram que os espias entraram aqui na tua casa. Ela: pode entrar, não tem ninguém aqui não. E eles olham, não enxergam, não encontram aqueles espias. E a Bíblia então diz que aqueles homens vão embora. Esses espias ficam tão gratos a Raabe, que prometem a Raabe que quando o exército de Josué viesse para destruir tudo, ela e todos aqueles que estivessem na sua casa seriam poupados. Olha o que Deus faz, irmão. Olha como Deus mexe no tabuleiro da nossa história, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Como é que Ele pega a ovelha negra da família e agora dá a ela a incumbência, a tarefa, a missão de salvar a sua família da morte? Olha que Deus é esse que nós temos, que pega o fraco e fortalece, que pega o abatido e levanta, que pega o cego e dá vista, que pega aquele que não tem nenhum valor e coloca como mérito, que pega aquele que está por cauda e coloca por cabeça. Esse é o nosso Deus. E esse Deus não faz isso porque você é bonzinho, Ele faz isso porque Ele quer colocar o seu nome na lista de salvos. E a Bíblia diz então que exatamente assim acontece. Raabe consegue colocar os seus familiares dentro de casa. A casa que outrora era ponto de prostituição, agora é lugar de salvação. Deus é muito louco, irmão, eu amo esse Deus. Porque Ele faz coisas loucas para confundir os sábios. Ele sempre escolhe os mais fracos para confundir os fortes. Sabe por quê, irmão? Para que o mérito, a honra e todo o poder, e toda a alegria, toda a festa, e todos os benefícios fiquem no nome dEle. Ele não quer repartir a sua glória com ninguém. Por isso é que Ele pega um fraquinho e coloca o fraquinho para destruir todo mundo, para que todo mundo olhe e diga: não foi o fraquinho, foi o Deus que esse fraquinho serve. Em alguns momentos da minha vida eu pensei que seria usado por Deus, ou por um Deus, para ajudar a humanidade de alguma forma. Mas a forma como eu enxergava a humanidade, a forma como eu enxergava essa ajuda, ela estava completamente equivocada. E aconteceu foi o inverso. Que essa mesma humanidade que eu queria salvar, foi a humanidade que me vendeu, que me patrocinou, que me entregou, que me deu tudo aquilo que me levou para o abismo. Porque, queridos, o mundo jaz e tudo que tem no mundo, de uma forma governamental, não a natureza, mas tudo aquilo que é o governo do mundo, ele tende a nos oferecer uma bênção e no final se torna maldição.
E eu fui para o fundo do poço. E eu virei a Raabe da história familiar. Não me prostituía como um homem porque era muito feinho, dentuço, magrelo. E não ia conseguir nada. Mas eu fiz outras coisas que tenho do que me envergonhar do passado. E uma coisa eu me tornei um agnóstico. Eu tinha certeza de que Deus não existia. E foi justamente quando eu entendi que Deus não existia, que eu estava lá vivendo uma vida dissoluta e pervertida, que Deus se manifestou na minha vida e disse: eu quero colocar o seu nome na minha lista. Não foi por mérito, foi por graça. Se eu estou aqui hoje, essa noite, é porque a graça do Senhor me alcançou. Essa mesma graça está disponível para cada um de nós, independente do seu erro, do seu passado. Você entende isso? Diga amém. A Bíblia diz então que Josué invade e destrói tudo, mas Raabe colocou um cordãozinho vermelho na janela para identificar que aquela casa era uma casa que habitava uma mulher que havia salvaguardado os espias de Josué. E aí essa mulher, diz a palavra, que ela gera a Boaz. Sabe quem é Boaz, irmão? É o tataravô de Davi. Agora você imagina que Deus, quando procura Davi, achei um servo segundo o meu coração. Ou Deus estava equivocado, ou a nossa lógica não presta para Deus. Achei um servo, um homem bom, um homem segundo o meu coração, é o que a Bíblia registra a respeito de Davi. Aí quando eu olho, a tataravó de Davi era quem? A prostituta. Sabe por quê, queridos? Deus não usa a lógica do mundo. Deus estabelece o que Ele quer, porque Ele tem poder. Ele é soberano, Ele não precisa dar satisfação. Ele escreve de não tem linha, Ele estabelece onde ninguém existe, Ele abre portas que nunca foram construídas, porque Ele é Deus. E você precisa entender, a soberania de Deus excede o nosso entendimento. Quando você tenta entender Deus e colocar Ele dentro de uma cartilha, irmão, você limita o tamanho, o poder e a majestade de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: não tenta entender a Deus, apenas desfruta da sua graça, da sua misericórdia. Mas por que isso acontece? Não sei. Mas se Deus te escolheu, desfruta da presença do Todo-Poderoso. Deus então permitiu que o nome de Raabe estivesse escrito na sua árvore genealógica. Talvez se hoje você soubesse que a sua tataravó foi uma messalina, uma meretriz, uma dona de bordel, na hora de fazer a árvore genealógica, profissão, você ia colocar dolar. Ninguém ia colocar prostituta profissional. Mas a Bíblia, o livro sagrado, preste atenção. O livro da qual nós julgamos haver salvação nele. O livro que contém a verdade absoluta, inerrante, insofismável, inacessível de Deus. O livro que é o divisor de águas da nossa história. O livro pelo qual nós caminhamos sobre as verdades. Esse mesmo livro, da história de Cristo, os primeiros versos do Novo Testamento, que vão compactuar com a história de Cristo ainda a nascer. Ele escreve, ele registra que a profissão da tataravó de Davi era prostituta. Porque Deus não tem vergonha dos seus, irmãos, Ele ama do jeito que você é. Deus não fica de biquinho quando acontece alguma coisa na sua vida, Ele te ama incondicionalmente. Ele estabeleceu esse amor porque a Bíblia diz que a essência de Deus é amor. Então Ele não ama pelo que você faz, Ele ama porque Ele é o amor. Você está entendendo isso? E a pergunta que eu faço para você é: seu nome está no livro? Seu nome está na lista? Pergunta para 2 ou 3 mais uma vez aí: seu nome está na lista? Abra sua Bíblia então. Agora sim, no livro de Ruth, capítulo 1. Procure no verso, no índice.
Ruth, capítulo 1, verso 14. Então, Ruth, olha o índice, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, capítulo 1, verso 14. Então, de novo, choraram em alta voz, Orfa com beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela e disse, Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth a Noemi, não me insista para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde fores eu irei, aonde quer que pousares, ali pousareis, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, aleluia, olhe para mim por favor. Vamos para a terceira mulher, que gerou, na genealogia de Jesus, Ruth. Ah, pastor, mas Ruth não era prostituta, não. É pior, Ruth era moabita. Se você não se lembra, irmãos, os moabitas era uma tribo que nasceu do incesto de Ló, sobrinho de Abraão, com uma de suas filhas. Olha que louco, irmão. Quando Ló se apartou da cidade de Sodoma e Gomorra, sua mulher morreu. E ele ficou sozinho com as duas filhas. E as duas filhas, temendo não ter filhos, deram uma 51 para Ló. E quando ele estava já vendo estrela, foram lá e se deitaram com o pai, e engravidaram. E uma das tribos, e uma das filhas teve um filho que se chamou Moabe. Então, querido, nós estamos falando de um povo que sempre foi problema para o povo de Israel. Nós estamos falando de um povo que sempre teve desdém do povo de Israel. Era um povo que não tinha nenhum tipo de laço afetivo com o povo de Israel. E aqui nós estamos vendo agora os filhos de Noemi e Elimeleque, quando falta pão na casa do pão, a saber, em Belém, eles começam a passar necessidade e tomam a decisão de viajar para as terras de Moabe, porque lá diziam que tinha mais emprego. Eu acho que era royas do petróleo que tinha lá. E eles caminham para esse lugar e começam a trabalhar, e os seus dois filhos, Quilom e Malom, se casam com duas moças, a saber, Orfa e Ruth. Duas mulheres de Moabe, agora casadas com dois homens de Israel, de Judá, de Belém. A Bíblia diz que esses homens, de alguma forma, talvez lutando, trabalhando, morrem. Assim como o pai deles, Elimeleque. Então a nora, a velha, a sogra agora, Noemi fica sozinha com as suas duas noras. E ela faz uma proposta, olha só, vocês são daqui, de Moabe, onde nós estamos. Eu ouvi falar que tem pão em Belém, ou seja, parece que começaram lá um trabalho lá em Belém, tem mais serviço para mim. Eu vou voltar para Belém, vocês ficam aqui, porque vocês têm parentes aqui, vocês têm amigos aqui, vocês não tiveram filhos, vocês são jovens, vocês vão se casar de novo, vocês vão ter filhos aqui. E a proposta pareceu boa para uma das meninas, Orfa, diz a palavra que deu um beijo em Noemi, voltou para a casa dos seus pais. Mas aqui entra a história dessa segunda moça, chamada Ruth, que também está viúva, está pranteando, está triste, se relacionando com uma mulher que não era da tribo dela. Provavelmente Ruth adorava muitos deuses, porque era uma comunidade politeísta, os moabitas. Então Ruth estava acostumada a ter aquele monte de deus, aquele monte de andar com aquele monte de santinho, um monte de crucifixo, terço, bizantino, e tudo que podia pendurar, ela colocava. Colocava coisa de arruda na porta, colocava coisa de alho atrás da porta, fazia figuinha, colocava uma folha de arruda na orelha. Ruth, tudo que era mandinga, tudo que aparecia, ela tinha, provavelmente tinha até uma Bíblia lá de Moabe. E quando a sogra dela diz, eu vou voltar para a terra do pão, para a terra de Belém, essa menina, ela tem uma oportunidade de mudar de vida, de deixar de ser uma moabita, para se tornar uma mulher de Judá. Então era como se Deus estivesse descortinando diante dela uma oportunidade, e ela aceita, e ela diz mais para sua sogra. Ela diz, não me obriga a te deixar, eu vou contigo, aonde tu pousares eu pousarei. Teu Deus
será o meu. Eu estou disposta, Noemi, a abrir mão dos meus deuses, aqueles que eu aprendi desde a escola de infância. Eu estou disposta a mudar de vida, eu estou disposta a ir de encontro aos meus pais, que são moabitas. Eu estou disposta a mudar completamente a minha vida para seguir o Deus que você serve. E a Bíblia diz então que essa mulher segue a sua nora. E chegando lá, em Belém, elas encontram um homem, a saber, Boaz. Boaz era um homem já de uma certa idade que não tinha filhos e nem mulher. E ele era meio primo de Noemi. E porque ele era primo de Noemi, ele tinha direitos, segundo as leis, de tomar por esposa esta nora viúva de Noemi. E é assim que ele faz. Ele se casa com Ruth. Ele muda o nome de Ruth. Ele muda a história de Ruth. Literalmente, Ruth diz em alguns momentos que ele era o seu salvador. E aqui há uma prefiguração de Cristo também, que salvou Ruth do anonimato, que salvou da pobreza. Ruth e Noemi chegaram em Judá para pedir esmolas. E agora eu vejo um homem rico, um homem da linhagem lá de Davi, lá de trás, de Abraão, que se casa com Ruth e dá a ela uma nova história. Então, querido, escute. Primeiro uma piriguete, depois uma prostituta, e agora uma idólatra. Olha só. Ruth já tinha sido casada. Que coisa, né? Uma viúva. Agora faz parte da genealogia de Jesus. Quantas vezes você se cobra pelos erros que você viveu no passado e acha que os seus erros matrimoniais tiram de você o direito de ser filha e filho de Deus? Quero dizer que tu está errado, irmão. Apesar do teu erro, e ainda que Deus tenha se entristecido, Ele continua te amando e continua mantendo o seu nome no livro da vida. A gente às vezes conhece pessoas que são legalistas, que batem no peito e dizem assim: me casei virgem, estou com meu marido até hoje, estou com a minha esposa até hoje. Mas são pessoas muitas vezes que a língua não cabe na boca. São pessoas muitas vezes amarguradas que vivem um casamento de fachada. Mas elas sempre apontam o dedo para aquelas ou para aqueles que no passado erraram e escolheram longe da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem, mas o que o homem uniu, Ele mesmo separa. Ei, escuta, meu irmão. Deus não está preocupado com o teu passado, porque Ele tem escrito um novo presente, um futuro especial para você. Não deixe que Satanás coloque dedo acusador na sua vida. Maior é aquele que está em nós. O Deus do impossível é a nosso favor, querido. Sabe, você precisa entender que não é o que você fez ou deixou de fazer, é pela graça, favor imerecido de Jesus na cruz do Calvário. Sangue vertido na cruz. Esse é o único motivo para você ser alistado no céu. Você está entendendo? Diga amém. Você está entendendo? Diga amém. Pergunta para 2 ou 3 aí. Seu nome está na lista. E vamos fechar então em 2 Samuel capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel capítulo 11, verso 2. Vamos fechar esse pequeno resumo das mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus. Vamos terminar com Betseba, a 7ª de sua casa. A mulher casada que costumava tomar peladona, banho. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 2. Oh Deus, ajuda aí.
Segundo Samuel 11:2 diz: uma tarde levantou-se Davi ao seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olhe para mim, por favor. A quarta mulher que faz parte da história de Davi. A primeira, Tamar, mãe de Pérez. A segunda, Raabe, a prostituta, mãe esqueci. A terceira, Ruth, bisavó de Davi. Agora a esposa de Davi, presta atenção. A esposa de Davi, que na verdade não era esposa, era a esposa de Urias, um soldado fiel. Uma mulher que tinha sua casinha, porque Urias era soldado, tinha um bom salário, estava ali, vivia ali próxima ao palácio. Mas Urias vai para a guerra, Davi de alguma forma ficou de férias no palácio, e ela resolve então tomar um banho, talvez no quintal de sua casa, com umas roupas íntimas, ou talvez nua mesmo. E ela atrai o olhar de Davi. Davi olha para essa mulher, se encanta por ela, manda chamá-la, se deita com ela, e o pior, ela engravida. Presta atenção, irmão, presta atenção nisso. Uma gravidez de um adultério. Uma mulher que se insinuou, ou pelo menos deixou-se ser notada por Davi, está grávida deste momento infame de adultério com o rei de Israel. E é essa mulher que de alguma forma Deus vai usar para no futuro ser mãe de Salomão, ou Gededias, porque o Senhor o amou. E esse homem venha a ser o mais rico e o mais sábio de todos que já viveram nessa terra, também da linhagem de Jesus. Sabe quantas mulheres Davi tinha? Pelo menos umas 6. Concubinas? Não vou nem falar quantas, porque naquela época era normal os pais entregarem as suas filhas no palácio para serem concubinas do rei, porque ela, morando no palácio, teria uma vida melhor do que tinham morando com seus pais ali nos vilarejos. Então era comum o rei ter muitas concubinas. Mas Deus poderia ter usado, por exemplo, Mical, a filha do antecessor de Davi, a filha de Saul, que o amava. Porque Deus não escolheu que Davi tivesse filhos da geração de Jesus, de uma mulher que também era uma princesa? Por que Deus escolheu logo uma mulher que coabitou com Davi sendo casada, e o pior, um homem fiel a Davi? Quando Davi fica sabendo que Betseba está grávida, irmãos, ele arma um plano terrível. Primeiro ele chama Urias do campo de batalha, dá uma 51 para Urias de novo. Urias fica meio molhado, ele diz: Urias, vai para casa, filho, vai lá, Betseba está te esperando. Porque ele queria que Urias coabitasse com Betseba, para que na contagem dos dias, todos pensassem que o filho, que ela já estava esperando, fosse do marido. Teria resolvido o problema, teria sido muito melhor para a fama de Davi. Mas não. Urias era um soldado fiel. Ele diz para Davi, mesmo bêbado: Davi, os meus parceiros de guerra estão lá na batalha, estão lá enfrentando o inimigo. Não é certo que eu venha e aproveite essa vinda para poder ficar com a minha mulher. Não, os meus liderados não merecem isso. Olha que coisa tremenda.
Olha que homem bom, por que Deus não poupou Urias? Irmãos, nós não sabemos das coisas de Deus, mas uma coisa é certa. Urias foi colocado no fronte de batalha, sozinho e abandonado. E foi morto pelos inimigos, amando do homem segundo o coração de Deus e provavelmente com a conivência de sua esposa. Olha que história triste, irmão, para estar na genealogia de Jesus. Geralmente quando a gente vai ver filmes, a gente sempre quer que o mocinho tenha uma linhagem nobre, seja parente daquele que era o melhor lutador, que era o melhor pistoleiro, e às vezes a gente só descobre essa vinculação genética no final do filme. Por isso que ele atira bem, por isso que ele luta bem, porque o pai dele era fulano de tal. A gente sempre quer uma estrutura organizada na nossa árvore genealógica, e também quando a gente pensa num mocinho, quando a gente pensa num Salvador, num Messias, a gente imagina, Jesus tinha que ser de uma linhagem nobre, todo mundo bonzinho, sangue azul, sabe? Não, irmãos. Jesus fez questão de deixar esse registro aqui para quebrar esse paradoxo na nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque aí eu ia começar a comparar a minha história familiar com a sua, para ver se eu tinha mais direito do que você. E quantas vezes você já não ouviu isso dos seus pais? Você está se envolvendo com essa menina aí, ó. Essa menina é filha de pai separado, hein? Sei não, hein? Eu e sua mãe aqui, a gente sai no tapa todo dia, mas a gente está junto. A gente vai para a igreja de mão dada, aleluia. A gente tem essa mania, irmão, de ficar analisando a família. E parece que o avô desse rapaz era delegado bravo, matava todo mundo, isso não presta não. Você não sabe que a avó desse menino tinha uma casa de luz vermelha lá na cidade onde eles moravam. Isso é uma família de endemoniado. Isso está no sangue. Você já viu isso? O pai dele não prestava não. Chifrava a mãe direto. Minha filha, você está na fila. Sai fora. Sai fora. E do outro lado a gente vê assim, mas esse pai dele é tão bom. Homem trabalhador, né? E às vezes o filho é um capiroto. Não é verdade? Ei, meu irmão, a Bíblia diz que você conhece o fruto a árvore é pelo fruto. Não é pela descendência. Se fosse pela descendência, irmão, a minha descendência é uma tranqueira, a sua também é. Se fosse por mérito, não tinha ninguém, que estava todo mundo consumido. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se eu estou aqui e você está, querido, é porque nós achamos graça aos olhos de Jesus. Você pode ser mais feio do que eu. Estou no shape. Você pode ser mais inteligente ou menos do que eu. Você pode ser mais abastado do que eu ou menos, mas uma coisa é certa. Não é o que eu tenho. Não é o que eu fiz, não é o que eu sou o que faz a diferença. O que faz a diferença é a minha decisão de aceitar que o meu nome seja registrado na lista de Jesus. E isso independe do meu passado e vai depender do meu futuro, irmão. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que se faz tudo novo. Para de achar que a sua história familiar, tem muita gente usando isso como muleta. Pastor, a minha relação com Deus é difícil, porque a minha relação com meu pai era difícil. Amém, você tem alguns motivos psicológicos para agir assim, querido, mas escute. Existe um Deus que é maior do que qualquer psicologia, porque Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele faz o trabalho na sua mente, Ele troca até o seu coração. A Bíblia diz que dele nos dá uma mente de Cristo. Então para de usar o seu passado como desculpa para não ter um relacionamento firme e sério com Deus. Para de usar a sua história pregressa como muleta para justificar esse relacionamento medíocre que você tem com Deus. Todos que estamos aqui, todos, não somos merecedores de nada. Porque o dia que eu fosse merecedor, não precisaria mais da graça. É porque eu não sou merecedor que eu preciso da graça. E a graça me basta. Você está entendendo isso? Diga amém.
Para de se culpar. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar colocando mais obstáculos do que você já tem, irmão. Começa a sua história hoje. Estabelece o seu dia hoje, o dia do seu nascimento espiritual. Coloca uma marca na sua vida hoje, a marca de Cristo. Deixa o Espírito Santo estabelecer você como mais um novo participante do exército celestial. Não é por mérito, não é por merecimento. É por graça. Você entende isso? Diga amém. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, igreja. Eu quero orar por quem nessa noite quer aceitar o sacrifício de Jesus. Quer crer e publicar a sua fé, dizendo assim: pastor, eu acredito que só Jesus pode me salvar. Já tentei de muitas formas. Só Jesus pode me dar paz. Só Jesus pode aquietar o meu coração. Só Jesus pode mudar a minha história familiar. Irmão, escute. Ninguém lembra mais que Raabe era prostituta. Ninguém lembra mais que Tamar era uma piriguete. Ninguém não está nem aí para o que Davi fez. Viramos e mexemos, estamos aqui dizendo: eu quero ser como Davi, como o rei Davi, eu quero viver como Davi. Sabe por quê, irmão? Porque o passado sujo de Davi, dessas mulheres que citamos agora, Jesus jogou no mar do esquecimento, irmão. Jesus não é um Deus de passado. Jesus é um Deus de presente e de futuro. Ele está aqui, Ele é Emanuel, o Deus conosco hoje, agora. Tem muita gente que acha que Deus estava comigo, não está mais. Não, Ele está sim. A Bíblia diz que Deus nunca deixa os seus. Ele nunca nos deixa um órfão, Ele nunca nos desampara. Talvez você não esteja sentindo a presença dEle porque você está afundado na lama do pecado. Mas eu quero te dizer que Deus nunca deixou você. Que mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você passa pelo prostíbulo, quando você senta num toco para usar drogas, quando você está fazendo tudo aquilo que é contrário a Deus, querido, saiba que o Espírito Santo está ali do teu lado, batendo na porta, dizendo: filho, deixa eu entrar, porque eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Aí você diga: de Deus, espera um pouco que eu vou tentar sair dessa, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar pagar minhas dívidas, eu vou tentar parar de fumar, eu vou tentar parar de me drogar, para aí então eu ser merecedor de estar na lista de Deus. Você está enganado. Você nunca vai merecer estar na lista de Deus, porque a lista de Deus só tem santo, e não é por mérito, é por graça. E Deus olha para você e fala: não merece, mas eu dei o meu sangue por você. Vem cá, meu filho, entra aqui, deixa eu registrar o seu nome, porque você acredita no meu sacrifício. Não é por mérito, é por graça. E escute, a graça do Senhor está disponível para você essa noite. E se você quer aceitar essa graça, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é muito mais do que frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membros. É muito mais do que ter uma Bíblia, ter um curso de teologia. É muito mais do que trabalhar, fazer campanha social. É muito mais. O que Deus requer de mim e de você, querida, é que você olhe para o seu passado e diga: não foi bom. Talvez você olhe o seu futuro e diga: meu Deus, talvez não seja bom. Mas eu quero me entregar para Jesus essa noite e deixar que Ele faça a obra na minha vida. Essa é a atitude daqueles que têm o seu nome escrito na lista de Jesus. Essa talvez tenha sido as atitudes que essas mulheres tomaram, e por isso o nome delas está aqui. Eu quero ter a honra, querido, hoje de entregar uma cédula na sua mão, escrita: vale a salvação. E Jesus vai pegar na sua mão e vai escrever o seu nome contigo, e nunca mais ninguém vai poder apagar. Pastor, eu fiz isso no passado, mas eu não estou enxergando a cédula, eu perdi ela.
Eu perdi meu passaporte, querido, eu vou te falar um negócio. O passaporte está na mão de Jesus, só você vir pegar com ele de novo. Ele não invalidou aquilo que ele fez, porque o que ele promete ele cumpre, não é filho de homem para mentir, para voltar atrás. Ele prometeu no passado, ele vai cumprir. Se você quiser hoje, querido, ele vai te devolver o seu passaporte com o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero orar por quem quer aceitar Jesus, e quero orar por quem quer voltar para ter comunhão com Cristo e ter a convicção pelo Espírito Santo que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, se você quer, meu irmão, que eu ore por você, eu vou orar. Nós vamos orar, todos vamos orar. Uma oração simples, dizendo: Jesus, aceita essa pessoa no teu altar, e reescreve o nome dela na lista, ou coloca o nome dela na lista, que ela possa ver que o nome dela está registrado para todo sempre. Mas para isso eu preciso que você venha à frente, querido. Que você saia do seu lugar, dê um passo, peça licença a quem está do teu lado, e venha aqui na frente. Eu vou estender minha mão sobre a sua cabeça aqui e nós vamos orar. Se você está na galeria, peça licença e venha também. Pastor, eu vou fazer isso daqui. A Bíblia diz que é interessante. Você entenda que não basta crer com o coração, é necessário confessar com os lábios que Jesus é o Senhor. Então venha, venha, saia do seu lugar, venha, desça da galeria e venha, venha bem à frente, isso. Vamos recomeçar essa história hoje, vem, vem. Chega de ficar escondido, é hoje. Isso, venha. Você está na galeria, desça, querido, nós vamos orar hoje, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Venha, saia do seu lugar. Vamos cantar esse cântico enquanto você sai do seu lugar. Venha, 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 em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste, não. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa Ele se com importa. você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, não. Não desiste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Saia do seu lugar e venha. Deus está te chamando nessa noite. Venha. Vamos cantar mais uma vez, não importa. Aleluia. Igreja orando. Não importa quem você é, Não importa. não importa o que você fez, Não importa. Jesus conhece O seu interior Ele conhece. Quantas vezes você caiu tentando acertar, Aleluia. mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, Venha, se na venha, escuridão venha. da noite Saia do seu Ele lugar. apaga o seu passado. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Estende as suas mãos, igreja, e ora. Ele não desiste de você.
compreende. Nunca vi. Ele não desiste. Oh, ele se importa. Ele conhece. Oh, aleluia, não desiste. Ele não desiste, irmão. Você pode cair 1000 vezes. Jesus fica ali. Vem, filho, vem, filha. Vem do jeito que você é, do jeito que você está. Não importa o que os outros digam, eu te digo nessa noite: você é meu, eu te comprei. Aleluia. Aleluia. Igreja orando. Bem baixinho. Igreja orando. Tem mais gente a vir à frente. Talvez você esteja do lado de fora. Venha. Entre no templo. Venha aqui à frente. Talvez você esteja na galeria. Eu não sei. Deus está falando com você. O Espírito Santo está passeando no meio da igreja. Venha. Onde está você? Oh, Deus conhece você, querido. Ele conhece o teu caminhar, suas lutas. Ele conhece os seus dilemas, seus medos. Ele não desiste de você. Ele quer botar seu nome na lista de todo jeito. Mas você precisa aceitar. Porque Ele não pode escrever o seu nome se a sua mão não estiver junto com a dele. Autorize Jesus essa noite, querido. Onde está você que precisa vir à frente? Deus está ministrando no teu coração. A igreja está orando por você. Há uma grande batalha, mas maior é aquele que está em nós. Ele dá a vitória em nome de Jesus. Onde está você que precisa vir à frente? Venha. Suas pernas estão bambas. O inimigo muitas vezes tenta prender você, mas em nome de Jesus, seja liberto agora. Seja liberto em nome de Jesus. Nós estamos te esperando, vem à frente. Dê um passo à frente, onde está você? Igreja orando. Se você está na galeria, peça licença. Venha, irmão. Venha, irmã. Onde está você? Aleluia. Vai se reconciliar com Jesus hoje. Onde está você? Se a galeria desce, se é do lado de fora, entre. Se está dentro do templo, venha. Isso, irmã. Venha. Tem mais. Tem mais gente. O Espírito Santo está aqui me incomodando a não desistir de você. Porque Ele não desiste de você. Isso, venha. Venha, irmã, venha. Bem à frente, traga bem à frente, isso. Tem mais, tem mais. O Espírito Santo está aqui, ó, como brisa suave nos meus ouvidos, dizendo: não desiste não, Pedro. Isso, vem. Bem à frente. Vem, vem, vem. Bem à frente, bem à frente. Traz à frente. Tem mais. Aleluia. Meu gás está acabando, irmão. Onde está você? Venha fazer parte da lista de Jesus. Venha. Peça licença aí e venha. Meu Deus, onde está você? A igreja está orando, está batalhando. É uma luta muito grande, porque vale o mundo inteiro. Uma alma vale o mundo inteiro. Onde está você? Vem, precioso, vem, preciosa. Onde está você? Batalha aí, querido. Luta, igreja. Não desiste não. Isso, vem à frente, isso. Essa pessoa pode estar aí do seu lado. Batalha por ela, igreja. Meu Deus, Ele não desiste, não desiste. Ele não deixa para trás. Ele não abandona. O Senhor é insistente conosco, graças a Deus. Ele fica ali: vai filho, vai filha, vai filho, vai filho. Você pode, eu te autorizo.
Eu cuido de você, eu cuido da sua história, não tenha vergonha. Você só precisa confessar Jesus, venha. Estou esperando mais uma pessoa, onde está você? Onde está você? Só falta você, querido. Venha. Batalha, igreja! Venha, venha, preciosa. Ele não desiste nunca, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste nunca. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus de poder, escute, ainda tem mais. Vem, mas vem chorando em lágrimas, porque Deus te achou. Onde está você? Venha, venha, venha. Onde está você? Eu desisto, irmão, mas Deus não. Onde está você? Venha, venha, saia do seu lugar. Venha marchando. Vem para receber a vitória, vem. Quem é você? Que Deus te encontrou aí atrás das malhadas. Deus cutucou você agora e disse: vai. Aonde está você? Eu posso desistir, mas Deus não desiste. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha, venha. Ele não desiste, Ele não Olhos fechados. O livramento é grande. Olhos fechados.
Quem pensou em tirar a vida essa semana? Quem é a pessoa que pensou em tirar a vida? Levante sua mão. Quero orar por você. Afastar esse demônio da sua vida. Quem é a pessoa que pensou em tirar a vida essa semana? Essa semana que passou. Pensou que a sua vida não presta. Cadê você? Você é precioso. Estenda as mãos para cá. Deus não desiste de colocar seu nome na lista. Você pode espernear, Ele vai atrás de você. Vai atrás! Vai atrás! Vai atrás! Ramacho que nasce. Vai atrás! Ele vai atrás. Não tem lugar que você possa se esconder de Deus. Nem abismo, nem Sheol, nem profundeza, nem mares. Ele vai atrás do perdido. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, todo espírito maligno que rodeava essas vidas está hoje determinado nos céus a deixá-las no nome de Jesus. Hoje é o Espírito Santo que vai habitar. Hoje é o Espírito Santo que vai batizar. Hoje é o Espírito Santo que vai selar nomes escritos no livro da vida com tinta de sangue que ninguém pode apagar. Jamais desistirá de você. Ele não desiste. 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 Fala para quem está do teu lado aí. Que bom, seu nome está na lista de Jesus. Abra sua mão assim. Que a graça e a paz do Senhor, que o amor maravilhoso, santo, glorioso de Jesus te concedam paz, tranquilidade, segurança e a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem crê, diga amém. Faça a sua oração individual. Que Deus te abençoe.